Olá, nós estamos na nossa série de mensagens Aprendendo a Viver. E nessa série nós já ouvimos falar sobre, nesse aprendizado da vida, o quanto nós precisamos aprender sobre se alimentar, crescer, conviver. No dia de hoje, fechando a série Aprendendo a Viver, nós queremos falar sobre amadurecer e eu te convido a refletir sobre essa mensagem. Se nós olharmos no dicionário e fizermos essa pergunta, o que significa maturidade, o dicionário vai responder da seguinte maneira: estado, condição de estrutura, forma, função ao organismo no estágio adulto, condição de saber, uma habilidade adquirida, termo último de desenvolvimento. Essa explicação já nos ajuda a pensar que quando nós estamos falando em amadurecer, significa algo que alcançou o estágio de desenvolvimento, que diante do objetivo, diante da trajetória de crescimento, nós chegamos ao momento que nós desenvolvemos, que isso se completou. E é muito interessante que William Shakespeare, na sua obra O Menestrel, define maturidade da seguinte maneira: maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Se a gente parar para pensar um pouco nessa reflexão, a gente logo vai perceber, muitas vezes maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade muitas vezes é exatamente você perceber na pessoa que apesar da sua idade, que apesar da sua vivência, a maneira que a sua experiência a desenvolveu, a formou, fez com que ela amadurecesse. E por isso que quando nós pensamos em maturidade, a gente precisa refletir, e quem sabe uma boa analogia é quando nós olhamos o processo de um fruto, que nós inclusive usamos essa palavra para definir um fruto pronto, desenvolvido. O fruto está maduro. O que nós queremos transmitir com isso? Um fruto bem alimentado, uma árvore bem alimentada, com as suas raízes nutridas, o desenvolvimento natural daquela planta, faz com que essa planta, ao ser formada, nesse desenvolvimento natural, tenha saúde, tenha crescimento. Como resultado final de desenvolvimento, ela tem um fruto para ser colhido e oferecido a alguém. E é por isso que é muito importante nós, com essa ideia em mente, pensarmos sobre esse tema. Pedro Calabres vai falar que quando nós não amadurecemos, nós estamos diante de um grande prejuízo emocional, profissional, relacional e espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos avançar e desenvolver, transformar esse fruto imaduro, enquanto a gente não percebe o quão insuportável é permanecer parados em algum momento do qual nós não desenvolvemos. E é por isso que é tão importante a gente refletir sobre maturidade. E para isso, eu quero ler duas passagens da Bíblia com você. A primeira, de Efésios capítulo 4, versículo 13, que vai nos dizer assim: o propósito do que acontece, de como Deus escolhe pessoas, de como Deus faz a sua obra, de como Deus presenteia com dons, é que todos nós cresçamos na fé e cheguemos à maturidade. É isso mesmo. Essa saúde da nossa vida, esse aprender a viver, com os anos de experiência, com a experiência adquirida, com o desenvolvimento da nossa vida, tem como propósito de Deus em toda essa história, o trabalho de Deus em toda a história, é para que eu e você cresçamos, nos tornemos maduros. E agora eu quero refletir com você como muitas vezes a imaturidade é presente na nossa vida. Você provavelmente já conseguiu chegar a essa reflexão e olhar para alguém e dizer: essa pessoa é imatura. Ao notar a maneira que a pessoa, apesar da idade que tinha, o seu crescimento emocional, espiritual, relacional não acompanhou. Tem atitudes impensadas, não sabe lidar diante da realidade, da fragilidade da vida. E é por isso que eu quero convidar você, nessa nossa mensagem, nessa nossa reflexão, a pensar qual é o caminho para a maturidade. E aí, eu convido você a mais uma vez olhar a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11.
Quando o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre amor, sobre esse exercício de amar, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele fala que o caminho da maturidade é o caminho do amor. Quando nós desenvolvemos o amor, a doação, entendemos que a nossa vida e o nosso crescimento não é para o fim em nós mesmos, mas para o amor que nós oferecemos, a gente começa a caminhar o caminho da maturidade. Ele diz: a minha fala era infantil, a minha fala era de menino, o meu raciocínio era de menino, a maneira que eu pensava a vida era de menino, até que eu descobrir o amor de Deus e aprender que a minha vida, na verdade, é uma possibilidade de amar, uma possibilidade de crescer. Eu descobri o caminho da maturidade para mim. Eu crescer significa eu desenvolver a minha vida, eu ter uma saúde, eu saber reagir diante das adversidades, para que a minha vida seja um fruto na vida de outra pessoa. Você já notou, o fruto não tem fim em si mesmo. Todo o processo de crescimento, amadurecimento, para que esse fruto se torne maduro, é para o bem das outras pessoas, é para nutrir outras pessoas, é para alimentar outras pessoas. E é por isso que o caminho da maturidade na nossa vida é fazer com que a gente cresça em amor, que deixe para trás as coisas de menino, que aprenda com a vida, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, esse caminho do amor. Amadurecer, de fato, é um processo difícil. Amadurecer é um processo de entrega. Amadurecer é um processo de fazer essa constante reflexão. Será que aquilo que eu tenho aprendido, será que o tempo que eu tenho vivido, será que a maneira que eu me responsabilizo e cuido dos outros, será que a maneira que eu entendo que a minha vida é para aprender a amar, é para aprender a se doar, é para entender que o meu crescimento não tem o fim em mim mesmo, mas na vida de outra pessoa? Será que esse crescimento tem acontecido ao ponto que eu me torno maduro, ao ponto que a minha vida frutifica, ao ponto que seja na forma que eu reajo ao que acontece comigo, na forma que eu penso ao que acontece comigo, na forma que eu falo com as coisas que acontecem comigo, na forma que eu me comporto diante da minha idade e da etapa da vida que eu estou? Eu posso dizer que eu sou maduro? Que você possa refletir sobre essas palavras e que com o amor de Deus você aprenda o caminho da maturidade. Encerro com a reflexão sobre Jesus conversando com Pedro, quando Jesus restaura Pedro, aquele Pedro que negou a Jesus por 3 vezes, preocupado com ele, ansioso, com reações rápidas e imaturas, dizendo que não sabia quem era Jesus, dizendo que não conhecia até que o nega. Quando Jesus restaura Pedro, Jesus faz uma pergunta para ele: tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes se repete esse raciocínio, até que na 3ª vez Jesus mostra para Pedro esse caminho e diz: Pedro, quando você era jovem, você andava por onde queria. Agora, você vai andar por onde eu te levo, por caminhos que às vezes você não quer. Jesus faz um convite para Pedro, jovem e maturo, se tornar um homem que agora por amor entende. Essa pergunta de Jesus, tu me amas, me leva a dizer: Senhor, eu te amo e eu pastoreio as tuas ovelhas. Me leva a dizer: Jesus, eu te amo e quero amar as outras pessoas também. Então, que diante dessa pergunta da maturidade, você possa refletir como você tem reagido diante do que os outros fazem contigo, da maneira que você fala, da maneira que você pensa, da maneira que você age, e possa ter a tua vida transformada nesse caminho de amadurecimento, nesse caminho do amor, nesse caminho de crescer e dar frutos com a tua vida. Que Deus te abençoe e que juntos possamos aprender a viver e amadurecer.